Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Nesta terça-feira chegamos com a nossa programação de volta, agora para trazer informações sobre o mercado da soja. Mercado que novamente fechou em alta na Bolsa de Chicago. As cotações têm trabalhado ali, testando os dois lados da tabela, justamente por essa ser uma semana importante, uma semana de um novo relatório do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Esses números chegam nesta quinta-feira, dia 11, e até que eles cheguem, a especulação acaba se intensificando no mercado e os traders tentam ali se reposicionar, portanto. Para a gente entender o que mais motiva esse mercado e o que mais tem sido observado pelos seus participantes, a gente conversa agora com o Carlos Cogo, que é diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio, já nos faz companhia. Cogo, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas, é um prazer tê-lo conosco. Boa tarde a todos também, o prazer é nosso também. Cogo, vamos entender, o mercado realmente está só se posicionando à espera desse novo boletim que o USDA traz na quinta-feira? Porque ele pode ser surpreendente tanto do lado como do outro, ou trazer fatores altistas novos e também ser bastante neutro, como foi já o anterior, né? E não trazer nenhuma grande novidade, o que seria bem característico de um relatório de mês de julho, onde ainda tem muito pouca coisa para ser conhecida, a não ser o que já é conhecido, atraso de desenvolvimento de safra, falhas nas lavouras, a área plantada ainda indefinida, o tamanho de área de milho, por exemplo, ainda muito longe daquilo que o mercado esperava, mas não é impossível que alguns ajustes já sejam feitos agora, já nesse relatório de julho, por exemplo, como cortes de produtividade, que levariam a cortes de produção, né? Pode ser que opte ainda por não fazer nenhuma mudança de área, aguardando uma pesquisa de campo, né, para ter certeza de que a área de milho é bem menor do que aquela que está estimada. Eu acho que ninguém mais tem dúvida sobre isso. A área de soja já tem uma queda bem expressiva, de mais de 10% em relação à plantada no ano passado, mas pode também promover um corte na estimativa de produtividade de soja, que também não seria nada extraordinário. A minha dúvida particular é que se o USDA vai optar em fazer isso em julho ou se vai esperar para agosto, que seria muito mais parecido com eles do que divulgar isso agora no mês de julho. Agora, Cogo, no último boletim, em junho, o USDA trouxe correções que acabaram surpreendendo mesmo o mercado, né? Principalmente no milho, trouxe cortes ali significativos, severos para a produtividade, para a produção. Quer dizer, é uma safra que está muito indefinida ainda, muito incerta, né, Cogo? Foram duas surpresas. Foi essa, né? Porque foi muito cedo, eles já trouxeram um número menor, e foi surpreendente isso, né? Não na soja, mas trouxeram um número menor no milho, bem menor, né? E surpreendente também foi o relatório de área de milho, né? Que, mostrando uma área maior que o ano passado, todo mundo sabe que é simplesmente impossível, né? Porque não novamente, eu vou aqui, estou tendo a oportunidade de mais uma vez falar a mesma coisa que já falei em palestra e em outras situações, né? Isso não é premeditado, isso não é manobra, não é nada. É questão de período mesmo, né? Naquele momento ainda havia muitos produtores, não em condições, mas determinados a seguir em frente no plantio. Sim. Então isso pode ter induzido a um erro, mas não proposital, não é isso, né? É um erro de amostragem mesmo num período inadequado para saber realmente quanto foi que se deixou de plantar. Isso vai saber talvez agora durante o mês de julho, mas com muito mais precisão mesmo vai ser no mês de agosto. Por isso já se comprometeu o USDA, inclusive, a trazer esse novo boletim no dia 12 de agosto com os números corrigidos ou revisados, né, Cogo? Exatamente. Aí sim eu tenho certeza que a gente vai enxergar duas coisas simultâneas, uma redução de área de verdade daí, a redução de área de soja já está mostrada, uma redução de área de milho bem maior do que aquilo que foi mostrado, que na verdade é um aumento de área em relação ao passado, e isso é praticamente impossível, e aí também simultaneamente uma redução de produtividade, porque é impossível imaginar as produtividades que o USDA está projetando com base no relatório de junho. Elas não são inalcançáveis numa safra tão ruim assim, embora
as fotos mais recentes divulgadas na mídia americana mostram lavouras bem melhores do que estavam um mês atrás, né? A gente tem que falar isso para quem está nos assistindo. Já tem áreas que a gente vê lavouras com condição bem melhor, não boas de stand, mas um aspecto melhor, já sem água, já desenvolvendo, né? É uma situação típica de culturas que são bem resistentes, especialmente a soja, né? Se você compara as fotos da semana atual com a de 15, 20 dias atrás, elas já são bem melhores. O que não quer dizer que a produção vai ser alta, só que as fotos mostram imagens melhores do que tinha antes. Então, obviamente, o mercado também enxerga isso, vê isso e vê como vamos dizer assim, como um alento temporário de que a situação não é tão desastrosa como parecia. E, de fato, parece que a quebra não vai ser como foi a de 2012, 2013, né? Que foi uma das maiores já vistas e foi por um fenômeno Laninha, né? Agora, que ela é grande o suficiente para fazer uma alta de preço consolidada, Então, essa devolução de preço que houve nesses últimos dias, né, que ambos, tanto soja como milho, devolveram ganhos de preços, eu acho que isso, no decorrer das próximas semanas, vai sendo reposto gradualmente para o preço novamente, principalmente por contratos de longo prazo, março de 2020. Kogo, as previsões para as próximas semanas, elas indicam um cenário de menos chuvas e um pouco mais de calor para o Corn Belt, né? Temperaturas que devem ficar acima da média ali para os principais estados produtores. Como que o mercado tem recebido essas previsões? Com preocupação, porque poderia trazer algum estresse para essas lavouras, ou como um alívio para essas plantações que estão ali com excesso de umidade em muitas regiões? Não, é um alívio pela quantidade excessiva de retenção de água no solo no Corn Belt hoje, é um alívio, sim, porque o quanto mais tempo ficar seco realmente, a temperatura subir, nesse momento, com a quantidade de reserva de água que eles têm, eles aguentariam até um longo tempo sem alguma precipitação, né? Eu acho que agora traz um alívio e isso está refletido nos números das bolsas. Os fechamentos estão refletindo isso. Agora, o que preocupa é realmente o desenvolvimento dessas lavouras, o que está extremamente atrasado? Aí são várias coisas. O desenvolvimento, a falta de radiação solar durante um bom pedaço do ciclo produtivo todo, a falta de emergência de plantas, falhas nas lavouras, nos estandes das lavouras, períodos inoportunos de plantio que vão lá na frente coincidir com temperaturas mais frias, né? As temperaturas já estão na média abaixo do normal, vão encontrar adversidades lá no período de colheita, provavelmente relacionadas a temperaturas mais baixas, então pouca coisa boa tem para acontecer. Agora, ainda tem muita coisa em aberto para piorar a situação das safras, né? Então, isso não dá para medir agora, só vai dar para medir mais adiante. Por isso eu repito, não sei se vai ser muito radical a mudança desse relatório agora, mas pode já começar a fazer alguns ajustes lá de produção, de produtividade, para trazer para uma faixa um pouco mais normal. Por exemplo, o caso da soja mesmo, né? Repetir o número de 112,9 milhões de toneladas. O mercado espera, naquelas pesquisas para analistas, alguma coisa ao redor de 104, 105 milhões. É muito grande para um comportamento do uso fazer uma mudança assim tão drástica, mas se você olhar, isso é só trazer a produtividade de 3,3 toneladas por hectare para 3,26, que é totalmente justificável. Aliás, ao contrário, é difícil que alcance os 3,26. Então, como eu disse, se vier esse corte assim, seria daí já razoavelmente grande, não será surpresa não, será surpresa só o comportamento do SDI, mas não o número. Certo. Kogo, a gente vai conseguir entender, portanto, qual é a tendência, pelo menos de curto e médio prazo, para esse mercado, tanto para soja quanto para milho, depois desse relatório de quinta-feira? A gente vai entender para onde vão os preços depois desse relatório? Pelo menos a gente vai ter uma noção de qual é o posicionamento do SDA em relação a tudo isso. Se ele já começa a admitir que tem, de fato, uma grande perda de potencial produtivo, ou se ele vai ficar aguardando um pouco mais para admitir isso, né? Isso, se ele já admitir de cara que tem uma perda de potencial produtivo, como já fez no milho, pode fazer de novo no milho, e não fez na soja, pode fazer pela primeira vez na soja, o mercado pode tomar um rumo altista, de cara. Tá.
Kogo, vamos ter que esperar esses números. Assim, uma outra informação antes da gente partir para outros fatores que também pesam sobre os preços. Como é que você vê a questão dos estoques da safra velha? Devem ser mexidos também nesse relatório de quinta-feira e devem continuar influenciando o mercado ainda com bastante força? Sim, é provável que sim. É provável que esses números sejam alterados, sim. É o que se espera também, né? Que os estoques domésticos também devam ser reduzidos. Mas isso também, como eu disse, vai depender da postura do SDA, que aí já não depende tanto, né, de avaliação, e sim mais de verificar os estoques trimestrais, depois compor isso com as exportações. É um pouco mais fácil de calcular isso. Tá. Então é esperado sim que haja um corte nos estoques finais deles, sim. Certo. Kogo, passa a tomar um pouco mais de espaço também dos traders e do mercado nessa semana a retomada das conversas entre China e Estados Unidos. Isso com bastante força ou nem tanto, justamente porque ainda não há uma solução no horizonte? Isso nesse momento tem sido muito mais baixista do que qualquer outra coisa, porque na verdade, de tudo que acontece, das conversas, do vai e vem das conversas, que já virou uma novela mexicana, né? O que de fato se tem é uma estagnação de negociações, né? É um retrocesso. Primeiro, há um mês atrás, o governo americano aumenta a pressão sobre o governo chinês reage e diz que fará na mesma moeda. Depois da reunião do G20, há um acerto. Esse acerto, para todo mundo entender, o acerto se limita a dizer vamos parar por aqui, ou seja, não vamos avançar em mais ameaças e mais tarifas, vamos deixar tudo como está até que as conversas evoluam. O acordo não passa nada mais disso a não ser vamos fazer uma trégua e não impor nada mais de novo em termos de retaliações. Isso não é um acordo, né? Isso é apenas uma trégua, Sim. Nada mais. Né? Tem que ler corretamente o que está acontecendo. Todo mundo fala, é acordo, não é acordo, é uma trégua. Trégua é diferente. Trégua eu não vou ampliar o que eu já estou te prejudicando, eu vou só aguardar para ver se a gente consegue acertar alguma coisa em termos de comércio. Mas em termos globais, em macroeconômicos, o mundo já começou a discutir como é que China e Estados Unidos vão conviver dentro de uma nova realidade em que eles não conseguem se acertar, né? Como que eles vão achar um ponto de equilíbrio dessa história toda, até porque parece que acordo mesmo, eu não vou duvidar que ele saia, mas se ele sair, ele vai sair longe de qualquer coisa profunda, assim, não dá para imaginar nada profundo, não. O Trump está muito decidido a seguir isso em frente, faz parte do ambiente que ele está querendo construir para a reeleição, né? Sim. Então eu não acredito que ele vá fazer grandes concessões para a China, porque isso soaria como uma derrota para os republicanos, né? E na verdade, Kogo, eu imagino que ele esteja, ou que ele já tenha percebido que os chineses não cederam como ele imaginava, né? Não tenha dúvida, isso é muito, por isso que está sendo dito agora é muito importante. Eu acho que primeiro ele jogou pesado, ele chegou a blefar, inclusive, né? Sim. Jogou pesado, blefou, tuitou aos domingos, né, no final de semana, para fazer pavor na segunda-feira, e nada disso colou. Quando chegava na segunda-feira, os chineses simplesmente levantavam e diziam, beleza, vai tudo de volta e vamos impor no mesmo volume, nós vamos impor tarifas retaliatórias no mesmo tamanho, no mesmo volume. Então ele já viu que esse papo não colou e que não tem nenhum receio por parte da China em relação a ameaças norte-americanas. Por essa via, eu creio que se ele não se convencer, em algum momento ele vai se convencer que não vai chegar a lugar nenhum. Sem dúvida. E, Kogo, falando em China ainda, a gente tem a questão da peste suína africana e um agravamento da doença em todo o continente asiático, né? Números da FAO mostram que mais de 4 milhões de suínos já foram descartados, já foram mortos por serem infectados com a doença. E realmente esse ainda é um fator que assombra ali o mercado de grãos, né? Inevitavelmente isso vai continuar acontecendo ou, em contrapartida, os números que ainda mostram uma força da demanda chinesa por soja acabam equilibrando essas notícias? São duas coisas que correm paralelas. Há uma sombra ainda, ele já foi entendido, mas cabe um parênteses, assim, os números que a FAO divulga e a OIR divulga em relação a animais já abatidos são apenas os números oficiais. Exato. E o que se sabe de agências internacionais e de
adidos de outros países que trabalham na China, é que os números são muito maiores do que aqueles divulgados, né? Existem vários relatos sobre isso, e aquilo ali é apenas o número reportado de órgãos oficiais. Sim. Agora, a situação é uma doença totalmente sem controle, que já atinge hoje aí casa de 140 surtos na China, e mais todos os países adjacentes, Laos, Camboja, Vietnã, Mongólia, subindo para a Rússia, Ucrânia, em direção à Europa. Quer dizer, é uma situação completamente sem controle, onde o governo chinês tomou mais outras medidas ao longo das últimas semanas, de acirramento do controle do transporte, etc. e tal, mas o fato é que, resumindo, a doença está sem controle. Estando sem controle, a situação só vai ter digamos, uma mudança radical mesmo no longo prazo. Mas no curto prazo, os chineses estão apostando as fichas em retirar as pequenas granjas de suínos de jogo, colocar grandes granjas de produção, mas isso demora, porque tem que botar porcas, matrizes, etc. Mas também, simultaneamente, estão fazendo projetos pesados de investimento na produção de frango e de pescado comercial, pescado cultivado. E isso vai exigir farelo de soja e milho. Então, ao mesmo tempo em que há um esfriamento da demanda de grãos através da carne suína, na contrapartida, vai haver uma demanda extra para as outras carnes suprirem o vácuo que não foi coberto ainda pelo gap que deixou a carne suína no mercado chinês. Então, a visão é simples. No médio e no longo prazo, o mercado vai demandar mais grãos para recompor o rebanho chinês e de todos os outros países em volta que precisam recompor plantéis. Porque tem isso, a gente sabe que essa recomposição ela vai se dar daqui um tempo ainda, né, Kogo? Porque justamente a doença está sem controle, então não adianta repor esses animais agora. E quando esses animais começarem a ser repostos, aí sim a gente vai ver uma demanda tomar um ritmo diferente do que a gente tem visto aí nos últimos anos, né? Então, repetindo, começa por outros setores que não estão atingidos, seria o setor de frango e pescado, que eles têm uma característica de poder responder rapidamente com oferta, e isso é bom, porque isso traz demanda rápido, né? Sim. E já os setores suínos vê, por exemplo, produtores entrevistados na China, que não se identificam, dizendo: não, mesmo com o suporte do governo e mesmo com programas, eu não estou disposto a retomar agora, porque eles chegam a citar assim, coisas como: o vírus ainda está ali, o vírus está presente, eu não tenho como combater isso, né? O vírus está ao nosso redor, coisas desse tipo. Quer dizer, eles não estão realmente acreditando numa retomada já. Isso, de fato, não vai acontecer já. Então, outros setores também vão levar tempo para repor toda essa falta que vai ser deixada, essa escassez que vai ser gerada de carne suína. Agora, no longo prazo, repetindo, tudo vai voltar ao normal. E tudo voltando ao normal exige investimentos pesados em recompor plantéis. E aí a demanda, claro, obviamente, tanto interna como de importação, vai voltar ao normal também. Certo. Kogo, como é que isso impacta o nosso mercado, visto que a gente continua embarcando muita soja e visto que os chineses, teoricamente, ainda têm na soja brasileira o produto mais atrativo nesse momento, já que a disputa comercial com os Estados Unidos continua? Nesse momento, assim, o mercado está mais focado nos embarques de milho, né? Nós estamos embarcando muito milho esse ano, né? Uma coisa realmente que é boa para o produtor, boa para o país também. Nós embarcamos aí coisa de 86% a mais no semestre, né? E isso até em função da menor oferta de soja desse ano, né? O ritmo agora diminuiu um pouco, né? Junho já diminuiu um pouco o ritmo de exportação de soja, os chineses também diminuíram um pouco o ritmo de compras, mas em algum momento eles vão voltar para a América do Sul e voltar para o mercado brasileiro, óbvio. Os prêmios, consequentemente, acabaram também cedendo nos portos, ficaram quase todos abaixo de $1 por bucho, e se não bastasse também o dólar também cedeu, né? Com as notícias da reforma da Previdência avançando de alguma forma, melhorando um pouquinho o ambiente econômico para votar e passar, o dólar cedeu também. Então foi uma combinação de prêmio caindo, as cotações futuras perderam um pouquinho do que tinham ganho, e o câmbio caiu também. E aí o produtor se recolheu, né? A gente vê pouco negócio futuro, normal, e até o produtor não deveria mesmo fazer negócio futuro agora, porque está justamente numa transição em que as coisas estão acontecendo, tem que esperar, mas isso também está gerando um outro efeito negativo, que é o produtor também está atrasando a compra de insumos, também, que é ruim, né? Que ao mesmo tempo que está atrasando a venda da safra velha,
está atrasando antecipar a fixação da safra nova, ele também está atrasando, não só por conta disso, mas também pela demora do anúncio do plano safra, ele também está atrasando a compra dos insumos. Isso tudo vai ser um pouco problemático para o segundo semestre. Como é que a gente consegue identificar as principais angústias do produtor brasileiro nesse momento, às vésperas de concluir o seu planejamento para a nova safra de soja, Kogo? A gente poderia falar com a palavra câmbio, né? Tá. Porque, embora ele já esteja flutuando num parâmetro aí de, vamos falar, uma banda de 3,80 e 3,85, que é mais curta do que aquela que estava há 2 meses atrás, ou seja, mais estável, já é mais convidativa, por exemplo, a comprar insumos, etc. Por outro lado, ela desestimula o sujeito a tomar uma decisão de venda do grão, da soja, do milho, etc. Tá? Então, a segunda palavra seria a questão dos futuros, né? A indefinição dos futuros. Foram lá em cima, aí devolveram um pouco e tem potencial para voltar a subir. E essa oscilação, essa volatilidade também está preocupando o produtor. Tá? E um terceiro é não conseguir precisar qual é a época exata para fazer a compra de insumos que ficou atrasada por falta de recurso e por falta de incentivo a fazer essa compra. E isso está chegando numa hora já bem tardia, né, muito tardia, que já é julho, agora que as instruções normativas estão chegando nos bancos para liberar os recursos, então vai ter muita compra concentrada e o produtor ainda, né, vendo espaço para o seu grão subir e sendo obrigado a comprar os insumos com o câmbio que está aí. E isso dói na cabeça do produtor, dói muito e com razão. E ele tem uma série de mudanças ali no acesso ao crédito, né, com algum volume talvez um pouco mais ajustado de dinheiro esse ano para financiar a sua safra. A gente sabe que a maior parte dos produtores brasileiros precisa desse dinheiro. Então, quer dizer, a gente também começa a safra 2019-20 com uma série de incertezas, portanto, aqui no Brasil. Com certeza, não tem dúvida. E, assim, os números do plano mostram que ele vai financiar em torno de 45% da safra. Todos os restos têm que buscar isso no mercado financeiro. Que felizmente com o juro em baixa vai encontrar uma coisa um pouco mais convidativa, mas ainda não é um juro para crédito rural atrativo de jeito nenhum. Uma coisa está tentando se pregar que esse juro aí é atrativo para crédito rural, pode ser para parâmetros brasileiros, mas para parâmetro europeu norte-americano é um juro muito alto ainda. E diante disso, mesmo que ele tenha bons preços para a safra nova, ele vai optar por não fixar por enquanto, por justamente não saber como é que ele vai se planejar, Kogo. Exatamente. Isso é tanto verdade que eu tenho observado aqui um movimento muito maior de compradores firmando posição, interessados nas cotações atuais, o que é um indício de que elas estão boas para o comprador, não para o vendedor. Sim. Tá. Kogo, a gente consegue orientar o produtor nesse momento de alguma forma? Ou essa postura dele de realmente aguardar um pouco mais e se manter mais retraído agora já está acertada, justamente porque você acabou de colocar, né? Um momento de transição para o mercado da soja. Bom, primeira coisa, esperar o relatório de quinta-feira, para ver se tem alguma coisa altista a favor de fazer uma fixação futura. Essa é a primeira coisa, né? Segunda coisa, o câmbio não, porque eu acho que o câmbio daqui para frente, numa eventual aprovação da reforma, ele pode até cair mais. Então, não é para esperar câmbio, o câmbio não vai refluir para cima de novo, a não ser que haja uma reviravolta em Brasília. Tá? Certo. E uma terceira coisa que também não dá mais para ficar esperando para compra de insumos, porque isso vai acabar gerando pressão de frete, vai acabar gerando concentração de compras, então essa decisão tem que ser tomada de uma vez por todas, tá? E uma última coisa e aí uma última alternativa seria, excepcionalmente, por exemplo, se for preciso fazer alguma compra por troca em insumos, por exemplo, fazer uma fixação da soja em dólares e deixar a questão câmbio fora, prêmio fora por enquanto. Tá. Porque a cotação em dólares da soja em si, ela não está ruim dentro de uma parede de custo. Ela não está ruim, ela não está aquilo que o produtor deseja, mas ela não está ruim. Então, talvez uma fixação somente da commodity em dólares não é um mau negócio nesse momento. Ou seja, buscar uma estratégia de proteção e de garantia, pelo menos, do que a gente tem observado em Chicago. Realmente não dá para esperar muito mais. Alguma dessas quatro, ou uma combinação delas, vai ter que ser buscada em breve. Se a gente observar os futuros para as posições um pouco mais distantes que se referem à nossa nova safra, são patamares interessantes, né, Kogo? Que trazem um rendimento ali interessante para o produtor.
Sem dúvida. E olha, principalmente no milho, tá? Assim, no milho realmente Tá. não precisa. Para quem está pensando em fixação de milho, não precisa esperar mais nada, não. As cotações são excelentes para o vendedor. Agora, pensando em soja, geralmente elas têm espaço para subir mais. Elas já remuneram bem e já daria, por exemplo, proteger uma pequena parte da safra para pelo menos conseguir concretizar a compra de insumos. Agora, no milho, realmente, cabe fazer um parênteses que não precisa esperar mais. A cotação está bem alta já, deu o contrato março de 2020, hoje voltou para casa de 4,50 dólares, um preço excepcionalmente bom para o produtor brasileiro. Agora, Kogo, a gente sabe que para a soja os negócios futuros estão bem escassos, bem pontuais. Para o milho, essa situação é semelhante ou o produtor está aproveitando esse bom momento dos preços e está realmente fixando um pouco mais? Tá, sim. A gente vê bastante gente procurando contrato, principalmente na segunda safra do ano que vem. Na primeira já é comum que não se procure muita coisa, né? Porque Sim. não tem muita sobra, é muito safra de sul, produtor é muita demanda local. Mas já para a segunda safra do ano que vem já tem muita gente sim procurando posição. E isso é bem interessante porque ela está sendo feita a um valor bastante atrativo. O que mostra uma profissionalização cada vez maior do produtor, né, Kogo? Obrigatoriamente tem que partir para isso, porque o governo vai ter cada vez menos participação nisso tudo, né? Então, se proteger com preço lá fora, em dólar, Chicago, B3, seja o que for, vai ser a alternativa daqui para frente. E pode parecer distante fixar uma segunda safra de milho agora. Não, não é não. O preço é atrativo, o contrato com vencimento lá adiante é atrativo sim, e vale a pena fazer isso agora, porque o preço é bastante interessante para o produtor. Tá certo. Carlos Kogo, te agradeço muito pela companhia e pelas informações nessa terça-feira. Meu amigo, volte sempre. Você sabe, é de casa aqui no Notícias Agrícolas. É um prazer ter você com a gente. O prazer é nosso também e uma boa semana para todos. Boa Okay? semana, bons negócios. Kogo, até mais. Até mais. Bom, ficam, portanto, as informações do Carlos Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócio. Realmente um momento de transição para o mercado de grãos, não só para a soja, mas também para o milho. Nós temos aí, inclusive, momentos importantes para a comercialização de milho. Você que está aí tomando as suas decisões, contratos futuros apresentam boas oportunidades, os preços sobem de forma significativa e podem trazer oportunidades interessantes. Então, principalmente a comercialização de milho atrai atenção nesse momento. Faça suas contas e veja se é momento para você participar desse mercado. Para a soja, 4 pontos importantes que o Kogo deixou aqui listados para orientar o produtor que está aí também se planejando para a próxima safra. Número 1, esperar o relatório que o USDA traz nesta quinta-feira, dia 11 de julho. Na segunda posição vem o câmbio e toda a volatilidade que se agrega a ele diante dessas perspectivas de votação da reforma da Previdência. Nós temos ainda a questão da compra de insumos, bastante atrasada em relação a anos anteriores, e é bom que o produtor comece a fazer ali, a tomar algumas ações quando o assunto é a compra de insumos, porque isso pode provocar uma concentração de compras mais adiante, provocar uma alta dos preços, uma alta dos fretes, enfim, isso pode complicar. E o quarto ponto importante também para esse momento é observar possíveis relações de troca ou estratégias de comercialização que possam te garantir pelo menos a manutenção ou a conservação dos preços observados em Chicago nesse momento, que são preços interessantes. Então, deixaríamos o dólar e o prêmio para travar um pouco mais adiante, como disse o Kogo, e travaria, portanto, Chicago para aproveitar as referências internacionais que são ali interessantes, principalmente para as posições um pouco mais alongadas que são referentes à nossa safra 2019-20. Então, faça suas contas, busque seus profissionais de confiança e veja em que situação você está mais protegido. Vamos ver como fecharam as cotações nessa terça-feira, Bolsa de Chicago, números da soja. O julho fechou com 8 dólares e 82 cents por bushel, com 7,5 pontos de alta. O agosto, 8 dólares e 86, subindo 7 pontos. O setembro fechou com 8,91, com alta de 6,5 pontos. E o novembro, 9 dólares e 4. O novembro conseguiu voltar para casa dos 9 dólares para fechar com 6,5 pontos nessa terça-feira. Cotações do milho agora. Milho fechou em queda, o julho foi a 4 dólares e 31 cents por bushel, perdendo 6 pontos mais 75. O setembro, 4,32, 7 pontos de queda. O dezembro, 4 dólares e 37,
caindo 6,5 pontos, e o março de 2020, 4 dólares e 44, com 6 pontos de baixa. Concluindo, as cotações do trigo também recuaram. O julho fechou com 5 dólares e 900 por bushel, com 7 pontos de baixa. O setembro, 5 dólares e 2, 8 pontos mais 25 de queda. O dezembro, 5 dólares e 15, e o março de 2020, 5,28, com baixas de 7 pontos mais 25 e 6,5 pontos nessa terça-feira na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com a nossa programação nessa terça-feira, mas é claro que as nossas informações continuam chegando para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. E a gente volta a se encontrar amanhã. Bom descanso para todo mundo. Até lá!